My oxygen, you're my oxygen. Olá, resenheiros, tudo bem com vocês? Que episódio cheio de emoções, não foi? Coitado do Guitar, coitado do Pan. Pois é, eu sou a Andreia, esse é o Resenhando com Guabi e eu vou comentar hoje o episódio 9 de Oxygen. Então o vídeo terá spoiler, se você ainda não assistiu o episódio, vai lá, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, assiste o episódio e volta a terminar de ver o vídeo e dar a sua opinião também. Se você só passou aqui para dar uma olhada no que eu ia falar e se interessou pelo conteúdo, então não fique sem saber as novidades do canal sempre. Clique aqui, se inscreve, deixa seu like e compartilha muito o vídeo com seus amigos, que a gente precisa de muito compartilhamento, certo? Belezeiro, pra quem ama muito o Guitar, quem é muito apaixonado pelo Guitar, ficou com o coração partido de ver ele sofrendo, ele sonhando com a mãe dele que faleceu. E ele acorda e o Solo que cuida dele. Então eu acho legal esse momento dos dois ali, o Solo dá apoio pra ele, que ele tá precisando. Foi a única mãe que ele conheceu. E aí o Solo fala pra ele que no outro dia, se ele estiver bom, eles vão pra fazenda. Ele diz que vai. E eles vão mesmo pra fazenda. Vai eles dois, o Solo e o Guitar. E depois chega o Cal. O Cal chega sozinho porque o Fan não pôde ir com ele. E ele tá triste porque o Fan não foi. Aí o Guitar tenta animar ele. Ele tenta fazer um charminho, colocando a cabeça no ombro do Guitar. Mas o Solo já corta ele de ciúme. O Solo já fica com ciúme e corta. O Guitar tá olhando o local e relembrando da mãe que dando aula pra ele na época que ele era criança. E o Solo pega o garoto, o Mon, dentro do quarto, mexendo nas coisas. E ele, enquanto o Guitar tá conversando com uma outra mulher que trabalha lá. E aí ele fala que ele tava tentando roubar. Ele diz que não, que ele só queria a carta. E ele fala o tempo inteiro dessa carta. À noite eles estão jantando e ela fala que eles estão sem professor, estão procurando ainda. Que quem dava aula era a diretora. Aí o Cal sugere que, como eles estão há 2 semanas de folga, de férias, até eles começarem o estágio, que eles poderiam dar aula para as crianças. Ele fala pro Solo, pro Guitar. O Guitar a princípio fala que não, só que depois o Guitar acaba aceitando e o Solo apoia ele. Então eles decidem ficar cuidando e ajudando, ensinando os alunos. E eles voltam pro quarto e de novo o Solo pega o garoto chamado Mon fuçando no quarto. E ele fala de novo que ele quer essa carta. Só que até aí ele não explica que carta que é. E os dois meio que criam um ranço, um pelo outro. O Solo com o Mon criam um ranço. Eles ficam se provocando o tempo todo. Um fica olhando pro outro fazendo cara feia e ameaçando o outro, assim. Então ele fica o tempo inteiro assim, mostrando a língua. E é até engraçado, porque o Solo tá meio que brigando com uma criança, tá? E o Cal tá triste, porque o Fan não foi. Então, no outro dia, ele tá sentado lá no banco, o Solo senta e conversa com ele, pra ele não ficar triste. Ele ainda pergunta pro Solo se ele acha que ele já exagerou e que ele deveria parar de dar em cima e tentar conquistar o Fan. E o Solo fala que ele não pode dar essa resposta pra ele, que a única pessoa que pode responder se está de saco cheio ou não é o próprio Fan. Que eu também acho que o Fan não tá não, o Fan tá gostando, tá? Então ele fica com aquilo. Aí eles vão brincar com as crianças e eles estão brincando lá. E aí o menino, o Mon, vem, faz uma birra, uma provocação pro Solo de novo. Na hora que o Cal cai, ele tá brincando com ele de uma perna só, ele cai. A hora que ele levanta é o Fan. Então o Fan foi ficar com ele. Porque aí a gente vê que o Fan realmente já tá gostando dele. Ou já gostava, a gente vai saber mais pra frente. E ele fica todo feliz, aí ele acaba apoiando o pé no chão. As crianças dizem que ele perdeu o jogo, que ele vai ser castigado. É engraçado que ele se esconde atrás do Fan e fala que o Fan é um cara cruel, que se eles encostar nele, ele vai fazer coisas horríveis. Aí o Pan pega e joga ele para as crianças fazer o que quiser. Gente, às vezes eu falo Fan, às vezes eu falo Pan, porque eu tenho problema com a dicção do nome dele. Então, pra mim é Pan, às vezes pra mim é Fan, dá na mesma. Tá? Então vocês sabem que é ele. Não tem problema, não precisa ficar, ai, quem que ela tá falando de outra pessoa, não. Tô falando da mesma pessoa. Enquanto eles estão jantando, depois da brincadeira, enquanto eles estão jantando, o Cal fica tentando agradar o Pan a todo custo. Coloca um monte de comida no prato. Aí ele sai pra atender o telefonema do irmão dele e o Cal vai atrás. E aí o Cal escuta um pedacinho da conversa dele e senta junto com ele com o violão e começa a perguntar se ele tá bem. Ele diz que tá, ainda ele fala, eu sou meio bem intrometido, não devia me meter. Aí ele diz que não,
e dá um sorriso. E aí o Cal fica todo feliz e começa a falar: ai, você tá sorrindo pra mim. Aí ele tampa o olho dele pra ele não ver que ele tá sorrindo. É bem legal esse momento, até que o Solo e o Guitar começam a estar sentados na escada e começa a debochar dos dois. Que tá tirando sarro do momento cuti-cuti deles dois. A Kim se recuperou, ela está excelente, ela já pode fazer a viagem. E ela no começo ela tá treinando, tá jogando tênis com o Pet, e o Pet chama ela pra um passeio. E ela fala que sim, aí eles acabam indo para um templo, que não era a intenção dele, ele queria ir no cinema, alguma coisa, um encontro mesmo. E aí eles estão fazendo a oração deles lá, as preces, e eles tiram aqueles palitinhos que eles balançam e tiram para ver a sorte, eles tiram, só que todos eles tiram o mesmo palito. Porque a Kim mandou mensagem pro Ken, o irmão dela, e ele foi encontrar eles lá. Então, ele pega e lê que o amor deles está próximo. Está mais próximo do que ele imagina. Como, tipo assim, olha pro lado que seu amor verdadeiro tá do teu lado. É bem isso que diz o papel deles. E aí ela fala: ah, eu tirei o mesmo. Ele fala: eu tirei. O Pet fala: eu tirei o 21. Ela fala: eu tirei o mesmo. Aí o Ken fala: eu também. Só que o Ken olha pro Pet com a cara de apaixonado, gente. Que se ele não tá apaixonado pelo Pet, ele tá fingindo muito bem. Porque ele tá com muita cara de apaixonado. Mas aquele apaixonado bobado já, sabe? Aquele apaixonado... Ele tá esse tipo de apaixonado. Que tô com dó de, se ele tiver apaixonado, eu tô com mais dó ainda se ele ficar com a Kim, porque o Pert é amigo, o Pert não convive, mas se ele fica com a Kim e o Ken gosta dele, se ele começar a namorar a Kim, eu vou ficar com muita dó, porque daí ele vai ter que ver o Pet e a Kim sempre junto. Ai, que dó, entendeu? Na casa, tudo. Então, eu tenho certeza que ele está muito apaixonado pelo Pet. E eu acho que o Ken não tá achando que ele tá tentando se aproximar da irmã dele, não. Eu acho que na cabeça do Ken, tudo que o Pet está fazendo para se aproximar da Kim e dele, é para se aproximar dele, porque ele acha que ele é o crush do Pet. Lembra que a Kim comentou com ele que o Pet não gostava de mulher porque ele gostava de um garoto, que ele tem crush por um rapaz? Então, eu acho que ele tá pensando que ele é esse crush. Porque ele tá muito iludido e apaixonado pelo Pet. É visível no rosto dele. Deixa nos comentários se vocês também acham que eu estou certa nessa minha teoria. Que o Ken está achando que o Ken está achando que o Pet está se fazendo de tudo para se aproximar dele, por gostar dele. E não que ele tenha entendido que ele tá gostando da Kim. Volta pra fazenda e aí a gente vê o Solo pegando de novo o garoto dentro do quarto e tentando, mexendo nas coisas. Ele fala que ele quer a carta. Aí aquela mesma mulher que trabalha lá chega e o menino sai correndo. E ela fala que quem escrevia as cartas pra ele toda semana era a diretora. A mãe do Guitar escrevia pra ele não se sentir sozinho. Um outro dia, o Cal inventa de chamar o Pan pra eles ir pra uma cachoeira. E ele aceita. Só que no meio do caminho eles parece que eles estão perdidos, porque para quem ficou perdido, o Cal tá bem tranquilo. E quem ficou perdido, ele foi preparado demais, tá? O Cal levou barraca, o Cal levou suprimento, o Cal levou um monte de coisa, como se ele já soubesse que ele ia ficar perdido. Então, por isso que parece que eles dois se perderam, porque até o Pan percebe. Quando ele fala que ele começa a mostrar as coisas que ele levou, ele fala: nossa, até parece que você sabia que a gente ia se perder. Como se ele tivesse planejado se perder. E o Pan fica preocupado porque ele precisa ligar pro irmão dele e tá sem sinal. Só que na cachoeira falaram que tem sinal. Então eles vão até a cachoeira. E lá realmente tem sinal, eles acabam acampando. E à noite ele fala com o irmão dele. E a gente vê que o irmão dele não fala. Só faz gestos, sinais, e ele não fala. Ele é bem retraído, na verdade. E o Pan conta o passado dele, assim, que é uma historinha bem sofrida, gente. Ele conta que os pais dele, quando se separou, se divorciaram, ele morou com a mãe e o irmão dele foi morar com o pai. Aí, uma época, ele quis voltar, o pai dele mandou o irmão dele de volta a morar com a mãe dele. Então, tava morando os três. Uma noite, o Pan foi numa festa com os amigos dele e assaltaram a casa da mãe dele. Invadiram a casa e assaltaram. Para não machucarem o irmão dele, a mãe dele entrou na frente e ela acabou sendo esfaqueada. Isso, ela acabou falecendo devido a isso. E o menino viu tudo. Então ele já se fechou para isso. Ele já se fechou pro mundo devido a isso. Então ele não falava com ninguém, só com o Fan. E ele ficou morando com o Fan. Só que um dia o Fan tava na faculdade
E ele foi atrás dele pra falar com ele. E chegou lá, ele foi atacado por uns garotos. Então o fã perdeu a cabeça e bateu no rapaz. Vocês se lembram lá no comecinho que tem uma história que rola na universidade de que o fã agrediu uma pessoa que era inocente e tal, e que ele é explosivo, que ele isso e aquilo? Esse rapaz que ele agrediu foi por causa do irmão dele, que o rapaz estava atacando o irmão dele. Então eu não acho que ele então errou, porque ele estava defendendo o irmão dele. Não acho que ele tenha errado nesse ponto. Aí o irmão dele voltou a morar com o pai dele na Inglaterra. E ele jurou que ele ia falar com ele todo dia à noite. Então ele não pode falhar nenhuma vez. Por quê? Porque a única vez que ele estava trabalhando muito e não conseguiu ligar pro irmão dele, o irmão dele foi lá e se mutilou. E quase perdeu a vida devido a isso. Se não tivesse encontrado ele, ele tinha perdido a vida, porque ele não conseguiu falar com o irmão. Então ele se sente muito mal. Olha a pressão que esse garoto tem. Olha a pressão que o Pan tem na cabeça dele, gente, na mente dele. Ele tem que ligar pro irmão dele todo dia, porque se ele não ligar, ele vai se sentir, ele vai achar que é responsável pelo irmão dele tirar a própria vida. Olha que peso que ele carrega. Por isso que ele é tão sério, tão rígido e tão certinho em fazer as coisas, tudo no cronograma certo. Então eu entendi o Pan ali. Eu já gostava do Pan, gente. Eu sempre falei isso, eu gosto do Cal e do Pan. Mas eu criei um carinho maior por ele. E aí ele explica porque que meio que ele não queria se aproximar do Cal, de certa forma, porque ele tá indo embora logo. Ele vai morar com o irmão dele na Inglaterra, porque o irmão dele precisa. A única pessoa que ele se abre mais é com o Pan. Ele não conversa com ninguém. A única pessoa que ele mais demonstra afeto e qualquer outro sentimento é com o Fan. Então ele vai ficar próximo do irmão dele, que ele tá precisando dele. E ele pergunta quando é isso. Ele fala, é bem próximo. Ele fala, próximo quanto? E ele fala que no próximo semestre ele vai. Só que o Cal ali, a princípio ele fica triste de saber, mas o Cal tem uma atitude muito bonita. Ele segura a mão dele e fala que ele vai ajudar ele com o irmão dele a superar isso, ele e o irmão dele. Então é bem legal, porque realmente eles dois precisam de ajuda, gente. Precisam muito. E eu achei a história do Pan, gente, bem forte. Eu acho assim, e se for comparar até agora as histórias que a gente já viu, a dele é a mais drástica, eu acho. Porque é muito sofrimento um atrás do outro, sabe? Assim, muita coisa. E muita carga pra ele carregar sozinho. Ele se culpa por ele ter ido pra festa, ele se culpa pelo irmão dele ter se mutilado, ele se culpa se ele não conseguir falar com o irmão dele, então ele se vê na obrigação dele estar sempre falando com ele pra ele não se machucar. Ele tem essa pressão nele. Ele fica o tempo inteiro com essa espada em cima da cabeça dele, de que eu tenho que ligar pro meu irmão, porque senão meu irmão não vai sobreviver. Você entendeu? Então isso não é bom pra ele. Isso é muito carregado pra uma pessoa. Adulto, jovem, adolescente, não importa. É muita pressão numa pessoa só. É a minha opinião, gente. Eu achei assim a história dele bem forte. Não sei qual é a história correta do Solo ainda, se é só aquilo que a gente viu. Se é só aquilo que a gente viu quando o Jay apareceu, então ele é bem mimado mesmo. E a história do Fan tem mais sentido, mais lógica dele ser retraído. Porque o Fan e o Solo são muito retraídos. Eles falam pouco com as pessoas, eles são muito antissocial. Mas o Pan tem um motivo para ele ser antissocial. Ele não deixa as pessoas se aproximar por isso. E aí depois a gente já viu o Guitar olhando as coisas da mãe dele, os desenhos. E ele lembrando dela, tudo, e sofrendo. E o Solo conversando com ele, recebe uma ligação do Jay, mas termina nos dois ali conversando sobre a mãe dele, sobre as coisas que ele vai fazer agora. O que eu achei desse episódio, eu achei que esse episódio veio assim pra mudar a visão de muitas pessoas sobre o Fan. Eu já vi muitas pessoas falando que o Fan era chato, que o Fan era isso, que o Fan era arrogante, que o Fan não sei o quê, que o Fan não sei o quê. Gente, a gente viu ali que o Fan não tem nada disso. O problema do Fan é simplesmente que ele se fechou pro mundo devido à tragédia que aconteceu na vida dele. Não foi pouca, tá? Foi bem grande essa tragédia, muito seguida. Fora a responsabilidade que ele se sente no direito de ter esta responsabilidade sobre como cuidar do irmão dele e ele meio que ser o oxigênio que mantém o irmão dele vivo. Que é o que dá a entender isso. Se ele não liga pro irmão dele vai lá e se vai fazer uma burrada e vai tirar a própria vida. É triste ver a história do Fan? É. Eu realmente espero que ele não precise ir embora e fique com o Cal? Espero. Espero muito. Então eu quero que vocês coloquem nos comentários. Você já assistiu o episódio? Coloca nos comentários se vocês também concordam. Coloca nos comentários também o que vocês acham desse episódio 9. Se vocês acham mesmo que o Ken tá apaixonadão
Pat e o que o Ken tá pensando que o Pat tá se aproximando deles por ele e não pela Kim. É o que eu acho, tá, gente? Eu já tive tantas teorias pro Ken, meu Deus do céu. Quanta teoria eu tive pro Ken, senhor. Mas é essa que eu tô achando no momento. Então deixa tudo nos comentários o que vocês achou desse episódio 9 de Oxigênio, o que vocês gostou, o que vocês achou da história de cada um deles, daí principalmente a história do Pan. Coloca pra mim que eu quero saber o que vocês achou dessa história. Tudo bem, gente? Me segue nas redes sociais e aí por lá a gente também vai conversar. Então coloca lá nas redes sociais o que vocês achou também desse episódio. Ou se vocês querem falar de outra série, outro filme, não tem problema, a gente vai conversar por lá também. Tudo bem? Se você é novo no canal, como eu já disse, você entrou aqui para dar uma olhada, se interessou pelo conteúdo e quer assistir mais conteúdo, é simples. Clica aqui embaixo, se inscreve, se torna um resenheiro, deixa seu like e compartilha muito o vídeo com seus amigos. Mas compartilha muito esse vídeo, que eu preciso de muito compartilhamento para manter o canal e assim você tá sempre recebendo as novidades, certo? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.